Caríssimos alunos da Faculdade de Direito do INSPOM, é tempo, todo tempo, segundo um verso muito significativo do poeta Ferreira Goulart. Estamos retomando a normalidade de nossas atividades por meio de aulas remotas. Desta feita, o nosso trabalho girará em torno de ciência política e teoria geral do Estado. O que fizemos? Conversamos amplamente a respeito da perspectiva naturalista de origem da sociedade e das instituições jurídicas e políticas, ocasião em que versamos múltiplas perspectivas, em particular aquela derivada do pensamento de Aristóteles, filósofo nascido na Macedônia, mas de destino ateniense, discípulo de Platão, que por sua vez fora discípulo de Sócrates. Platão passaria 9 anos de sua existência na companhia de Sócrates e Aristóteles, por sua vez, passaria 20 anos de sua vida na companhia de Platão. E esse Aristóteles, que vai ser professor depois da Academia de Platão e mais tarde fundará o seu liceu, que são as duas grandes universidades do mundo ateniense. Ele abriu uma perspectiva de percepção da sociedade, segundo observamos, a partir de um pressuposto não empírico. Que pressuposto não empírico foi este, segundo observamos? O de que toda e qualquer sociedade, desde sempre e para sempre, é dotada de hierarquia e de autoridade. E que na origem da vida social, organizada já a família, a primeira forma de hierarquia ali se manifestara, a primeira forma de autoridade ali se manifestara. O pai de família, pater familias, simbolizaria simultaneamente a hierarquia e a autoridade. Hierarquia, porque ele, numa sociedade de natureza patriarcal, tinha diante de si uma percepção. Qual era? A de que ele era superior à mulher, bem como aos filhos, estando sob a sua tutela não apenas a mulher e o filho, mas também os clientes e os escravos, porque todos compunham a unidade familiar no mundo antigo. Perceba-se, entretanto, que a esta manifestação de hierarquia, porque só ele tinha capacidade jurídica, podia praticar atos na vida civil, os outros existiam por meio dele, a mulher, os filhos, os clientes, e os escravos considerados coisas. A sua personalidade significa dizer a sua condição de pessoa com capacidade de prática de atos na vida civil, estavam subordinados, mesmo porque os escravos eram tidos e havidos como coisas. De tal sorte que essa primeira manifestação de hierarquia e de autoridade vai ser mais tarde sucedida e surpreendida por uma outra diante de uma circunstância. As unidades domésticas insuladas, isoladas, distanciadas, não permitiam um maior sistema de defesa diante das ameaças do mundo. Surgiu ânimos, um desejo, uma vontade de que elas se aproximassem, se avizinhassem, se unificassem como mecanismo de maior proteção diante das ameaças do mundo. O que acontece é que dessa congeminação de unidades domésticas surgiu, como observamos, a vila. E a vila colocou a questão de uma nova forma de hierarquia, de uma nova forma de autoridade, porque o pai de família era típico de um tecido social mais simples,
desde que reinava como soberano da porta de sua casa para dentro. Agora a vila estava a colocar uma questão distinta, uma autoridade que da porta de todas as casas, de todas as unidades domésticas para fora, se responsabilizasse por esse embrião de esfera coletiva. E é exatamente o vilão-mor, o tipo que vai surgir para responder a essa complexidade maior do social. E ao surgir o vilão-mor, ele é precisamente quem? É um pai de família que se sobrepõe aos demais e que vai passar a exercer um duplo papel. Que duplicidade de papel foi esta? Da porta de casa para dentro, ele é, como os demais, um pai de família. Da porta de casa para fora, ele é o vilão maior, aquele que está cercado por deveres e responsabilidades, quais sejam a de defesa da vila, a de seu abastecimento, a de dizer o direito, a de dirimir conflitos e muitas vezes, né, até mesmo a de presidir formas de culto diante da primitividade das manifestações religiosas, da elementaridade das manifestações religiosas, como diria Emily Durkheim, né? Que as dividiu em formas elementares e formas complexas de vida religiosa. De toda sorte, o vilão-mor vai cumprir um papel que é um papel mais complexo, muito embora a sua autoridade permaneça uma autoridade pessoal, como era a autoridade do pai de família, né? Que presidia, repita-se, a família que Aristóteles vislumbrou como o mais privado dos entes. Porque o espírito de família, sabemos nós, é este. Se necessário, antepor o seu peculiar interesse aos interesses da humanidade. Só que, na dinâmica da vida em sociedade, multiplicadas as vilas, com elas passaria a acontecer o mesmo risco, a mesma ameaça, a mesma exposição à violência de outrem que começou a atingir as unidades domésticas dispersas e isoladas. Agora, as vilas dispersas e isoladas estão expostas, estão à mão, estão sob cerco, estão ameaçadas pelas ondas de violência que varrem o mundo. O que se tem em perspectiva? Um segundo movimento de condensação, de unificação. Agora não se trata de unificação de unidades domésticas isoladas. Agora se trata de unificação de vilas dispersas. E dessa unificação das vilas dispersas surgiu um ente novo, infinitamente mais complexo do que a vila, infinitamente mais complexo do que a unidade doméstica, do que a casa. Que ente novo é esse? A cidade. A cidade é a grande revolução da história. E mesmo em Aristóteles ela tem uma significação profunda, porque Aristóteles é aquele que na política diz que tudo que é humano está na cidade. É como se ele dissesse que a vida rústica, a vida do campo, a vida rural, é uma vida que está abaixo de um padrão civilizatório, né? E um padrão de humanidade que ele considera que a cidade passa a representar, passa a personificar. E o que dissemos quando o nosso encontro? Que a cidade é realmente um dos maiores fenômenos da história, que elas se desenvolveram a ponto de advirem em certo tempo as metrópoles, que as metrópoles se superdesenvolveram a ponto de advirem, né, no outro tempo, né, as megalópolis, né, e que agora, mais do que cidade, mais do que metrópolis, mais do que megalópolis, a humanidade se sente na sociedade do conhecimento, no mundo pós-moderno, diante de um cenário jamais visto, que é o advento da cosmópolis, né? Da cidade universal, que permite potencialmente o exercício de uma universal cidadania no cyberespaço, né? No mundo virtual, né?
esta máquina que está nos permitindo esta interlocução é de alta voltagem e permite hoje, em tempo real, que nós compartilhemos a vida em escala universal. O que acontece, então, é que a questão da hierarquia, a questão da autoridade, segundo sublinhamos, se recolocou. E se recolocou diante de uma necessidade de resposta a este cenário complexo. Que necessidade de resposta foi essa? Quem vai ser a autoridade? Quem personificará a hierarquia no ambiente da cidade? E eis que surge o Estado. É daí que Aristóteles busca, no processo orgânico de crescimento do simples para o complexo, explicar o advento do Estado. O Estado nasce para ser hierarquia, para ser autoridade na cidade. Eis porque a cidade antiga é chamada de cidade-estado. E o Estado foi a primeira autoridade institucional, porque a autoridade do pai de família era pessoal, porque a autoridade do vilão-mor era pessoal. E agora se está em face de um ente de razão, de um ente abstrato, que concentra a hierarquia e condensa a autoridade. E nós explicamos que se tratava de uma autoridade orgânica, porque a concepção do social reinante em Aristóteles de que natureza era? A de que a sociedade é como se fosse um grande organismo, na qual as partes existiam para servir ao todo, e o todo, na sua organicidade, é que era a grande e necessária questão, investindo Aristóteles de uma superioridade, qual seja a superioridade do Estado frente à sociedade. Ele, com a sua capacidade diretiva, indutora, né, símbolo maior tanto da hierarquia quanto da autoridade. E esse Estado, Aristóteles, como foi registrado, né, em sala de aula, atribuiu-lhe uma dimensão eudemonista, porque eudemonia é uma palavra grega que significa felicidade. O estado eudemonista em Aristóteles teria por papel precisamente a produção da felicidade coletiva. E Aristóteles, afinal, vincula ao Estado uma forma de política, porque ele define política como a arte de bem governar e divide a política em formas puras e formas impuras de governo. As formas puras e as impuras foram objeto de pelo menos 6 diferentes classificações em Aristóteles. Vamos recordar uma delas: formas puras, monarquia, aristocracia, democracia. Formas impuras, tirania, oligarquia, demagogia. Como é que surgem as formas impuras da corrupção das formas puras? Formas puras, repito, monarquia, aristocracia, democracia. Formas impuras, recorde-se, tirania, oligarquia, demagogia. A pureza da monarquia corresponde à impureza da tirania. A pureza da aristocracia corresponde à impureza da oligarquia. A pureza da democracia corresponde à impureza da demagogia. Dissemos que o controle do timão da nau da sociedade fazia do monarca um tipo eticamente comprometido com a condução da sociedade a bom porto. Só que o tirano não tem nenhum compromisso ético e não tem por propósito a condução da nau da sociedade a bom porto, que antepôs pelo medo e pelo terror o seu peculiar interesse ao interesse de todos, ao interesse do bem comum. Por isso a forma se corrompe e se cristaliza como forma impura. De outra sorte, a aristocracia
é uma forma pura porque ele está fundada não na unidade da vontade, como a monarquia, está fundada no princípio da qualidade. Aristói, em grego, é melhor superior, e o suposto é de que a aristocracia, pela qualidade da cultura, pela qualidade da educação, tendo desenvolvido aquilo que os gregos chamavam de telos, não é? A percepção refinada das coisas, estaria investida do dever ético de condução danal da sociedade ao bom porto. Como é que da aristocracia deriva a oligarquia uma forma impura? Alguns, com espírito consorciado de família, passam a ter mais amor ao erário, né, aos recursos públicos, né, dissociando-se de todo e qualquer compromisso ético de condução danal da sociedade a bom porto, porque as oligarquias interessam o amor ao dinheiro público, que é privatizado, objeto, portanto, de corrupção. E, finalmente, na classificação aristotélica, a democracia surge como forma pura, na medida em que ela gira em torno, reside no princípio que nós podemos definir como da participação. E na democracia, o que se tem em expectativa é que o espírito majoritário, simbolizado no todos, tenha o compromisso ético de condução danal da sociedade a bom porto. Mas a democracia também se corrompe e dela deriva uma forma impura, que é a demagogia, quando a vontade de um se sobrepõe às instituições e este ator, o demagogo, com espírito às vezes carismático, mas certamente manipulatório, conduz o povo com promessas falsas, com promessas vãs, com artifícios manipulatórios, antepondo o seu peculiar interesse ao bem de todos. De tal sorte que em Aristóteles nós fizemos, quando de nosso encontro, essa conexão entre Estado e política. O direito em Aristóteles nós sabemos que é um comando ético, não é? E esse comando ético teria a finalidade de perseguir a realização das justiças aristotélicas, isto é, a comutativa, a distributiva e a geral, surgindo ao fundo a equidade como mecanismo de correção destas justiças ora enunciadas, né? Comutativa, distributiva e geral. Né? Aristóteles refletia uma mentalidade aristocrata que era, vindo das cortes da Macedônia, e tinha uma visão patriarcal da vida, na qual se estava em perspectiva ideológica, diminutiva da mulher, bem como a visão do escravo em Aristóteles é uma visão absolutamente compatível com os interesses da aristocracia de que ele era egresso, de onde ele era egresso. O próprio Aristóteles não apenas herdou, como legou escravos a seus filhos, com a recomendação de que eles jamais os libertassem. Ele é a consciência ideológica da aristocracia do mundo antigo, necessitada de um argumento legitimador da escravidão, e Aristóteles o formula. O formula na medida em que ele parte da perspectiva de que o escravo é uma ferramenta animada, de que ele é dotado de força, de que a força é a própria essência da sua natureza e que ele está mais próximo das bestas, dos brutos, né? Dos animais bravios e cercados de força, dotados de força, do que da própria condição humana. Por isso ele
termina por criar o argumento de que é por força da natureza, por determinação natural, que os homens nascem, uns para ser senhores, outros para ser escravos, reduzindo os escravos à condição de ferramentas vivas, ferramentas animadas, equiparadas às bestas e não aos homens, né? O que é uma visão preconceituosa e ideológica de alguém que conjugou a sua visão de mundo com os interesses da aristocracia, porque aristocrata ele era. E nós sabemos da regra geral da sociologia do conhecimento, formulada por Karl Mannheim, segundo a qual quem pensa, pensa de um lugar social e o conteúdo do seu pensamento vai ser contaminado pelas circunstâncias deste lugar social. Aristocrata que era, Aristóteles pensou aristocraticamente, congeminando o seu argumento com os interesses das aristocracias do mundo antigo. E na sua visão naturalista da sociedade, ele termina por dotá-la de instituições jurídicas e políticas, preza muito por essas instituições, confere ao Estado poderes pedagógicos, segundo os quais o Estado deveria ensinar a justiça, porque na visão aristotélica se aprende a ser justo ou a ser injusto. E o dever pedagógico do Estado estaria ligado a este ensinamento da justiça, que faz parte, diga-se de passagem, de um pensamento difuso em Atenas, que já está presente em Sócrates, que estará robusto em Platão e que vai desaguar em Aristóteles. O do Estado pedagogo, né? Que em Aristóteles terá por papel colaborar, contribuir de maneira central, assim como em Sócrates, assim como em Platão, com a formação do homem grego, com aquilo que foi chamado de paideia, formar o seu espírito para que este homem exerça uma corresponsabilidade pelo destino das instituições sociais, jurídicas e políticas. Essa visão naturalista de Aristóteles reinará incólume no mundo, pelo menos até o Renascimento, porque é do mundo grego o embate entre a visão organicista, e Aristóteles é um organicista, e a visão contratualista. Só que o contratualismo perdeu essa disputa, porque as aristocracias do mundo antigo, aos patriciados do mundo antigo, interessava muito mais uma visão organicista que firmasse e confirmasse o Estado e seu poder para que ambos fossem colocados a seu serviço, do que uma visão contratualista marcada por um espírito de liberdade que lhes parecia inadequado numa sociedade de senhores e escravos. Quando se afirmou, segundo o organicismo, o Estado e seu poder, se autorizou a autoridade central ao exercício da defesa da ordem estabelecida. E a ordem estabelecida era a ordem feita à semelhança e a imagem e a semelhança dos interesses das aristocracias, dos interesses dos patriciados, dos interesses das elites do mundo antigo. Entretanto, esse Aristóteles que reinará incólume na história do pensamento político e na história da reflexão sobre o Estado até o Renascimento, a partir de então será poderosamente combatido. E uma das formas segundo as quais a visão organicista do mundo vai ser posta em causa será com uma reemergência, a partir do Renascimento, da visão contratualista da sociedade, que vai ser geradora de uma peculiar percepção das instituições jurídicas e políticas. Qual é o princípio fundamental do contratualismo? A parte antecede ao todo. Que partes são estas? As partes constitutivas da sociedade,
Que todo é este? O Estado, a ordem jurídico-política que vai ser instituída em razão de um pacto, em razão de um contrato, em razão de uma convenção autorizadora da existência do próprio Estado, da existência da ordem jurídica, da existência da ordem política, no pressuposto de que elas estarão sendo instituídas, autorizadas, para que sejam serviços à sociedade. O pressuposto maior do contratualismo reside na afirmação histórica, na modernidade, do indivíduo. O indivíduo que é reclamante agora de uma centralidade que conduza ao advento, à arquitetura de um mundo jurídico-político posto a seu serviço, que lhe dê sustento, respaldo, legitimando a sua centralidade pela primeira vez na história da humanidade, desde que dos mais remotos tempos até o Renascimento, vivera o indivíduo subordinado àquilo que eu denominei de formas coletivas de vida. Hão de se recordar os amigos, as amigas, que eu lhes disse que o indivíduo existira, mas estava subordinado à horda, à banda, ao bando, ao grupo, à família, à comunidade. E este indivíduo subordinado à horda, ao bando, ao grupo, à família, à comunidade, era um indivíduo que desfrutava de tudo menos de centralidade. A sua posição era uma posição subalterna a todas essas formas de vida coletiva. Só que, no Renascimento, estávamos nós em face de quê? Do advento de uma ordem social nova, a ordem social capitalista, que estava ali fermentando em busca da sua ascensão e afirmação histórica, num cenário que é da seguinte natureza: declínio do feudalismo, ascensão do capitalismo. O feudalismo estava vinculado à comunidade, ao feudo, à comunidade feudal, e era uma sociedade de senhores e servos, servos destituídos de autonomia da vontade. E a grande promessa do mundo moderno, com a transição em marcha, qual era? A da afirmação histórica do indivíduo como revolução democrática. A este indivíduo deveria corresponder o quê? Autonomia, vontade, liberdade. Autonomia, vontade e liberdade, que seriam as forças motoras do advento de uma ordem social nova, de cunho liberal, sobre uma sociedade capitalista que estava a trazer para o centro da história o primeiro modo de produção com vocação universalista. Compreendemos nós, à luz dos nossos encontros, que um dos mais loquazes contratualistas do mundo moderno em formação foi precisamente Thomas Hobbes. E nós expusemos o seu pensamento, demonstrando que Thomas Hobbes partia de uma percepção lupina da natureza humana. Ele tornara a sua, sem revelar a fonte, uma locução de Plauto, teatrólogo romano, o homem é o lobo do homem, presente em uma das suas tragédias, e a partir dessa percepção lupina da natureza humana, ele divide o cenário em dois. Primeiro, estado de natureza, segundo, estado social. E o estado de natureza é retratado por Thomas Hobbes de que maneira? Formado por homens-lobo,
que tinham mais de lupinos do que de humanos, vorazes, ferozes, temerosos, agindo segundo o instinto. Ao se encontrarem, certo era o derramamento de sangue, porque essas regras de força, guerra e sangue resultavam de uma determinação instintiva que os levava a agredir para não serem agredidos, a matar para não morrerem, porque faltava neste cenário natural e lupino uma força supra-partes, acima das partes, que pudesse regular e disciplinar a vida em sociedade. O que Hobbes vai fazer é responder pelo advento desta força no átimo de razão que levou esse colégio de lobos, não é, a uma convenção e a permissão e a resolução e a deliberação de que, para que a espécie sobrevivesse, insulada que vivia, matando para não morrer sempre que se encontrava, era necessário abrir mão do excesso de liberdade com que os homens do lobo teriam vivido até então, para tornar possível o convívio social, desde que eles não conviviam, viviam insulados para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E diante dos acidentes do encontro, as regras eram de força, as regras eram de guerras e as regras eram de sangue. E é isto que se precisa superar para que a própria espécie sobrevivendo transfigurada conheça o cenário novo. Daí que se institui o soberano. O soberano é personificado, observei então, pelo Leviatã, um monstro marinho que está estampado no livro de Jó, no Antigo Testamento, cuja característica é ser uma força contra a qual não há força possível, porque esse monstro marinho, golpeado, perdendo tentáculos, em vez de se fragilizar, em vez de perecer, em vez de sucumbir, ele recrudesce em força e em tentáculos. E é este o símbolo do Estado moderno para Thomas Hobbes, a força contra a qual não há força possível. E é por isso que o soberano, recolhendo os excessos de liberdade, estabelece um contrato com aqueles pactuantes de que lhes devolverá a liberdade possível, porque só se é livre no soberano, só se é livre sob o Leviatã, porque ao recolher os excessos de liberdade, ao limar as garras de todos os lobos, ao realizar, dizia eu, metaforicamente, uma lobotomia geral, o soberano, detentor do exercício do poder do Leviatã, estará criando as condições para devolver aos pactuantes em serviço. Que serviço é esse? Serviço à sua segurança. Porque o Estado não se institui em Hobbes para realizar a justiça. Ele se institui em Hobbes para prover a segurança. Nasce daí a ideia de segurança jurídica no direito moderno, que muitas vezes é ressonante num sentido até mesmo negativo, porque em nome da segurança abre-se mão da expectativa da justiça. Observei, entretanto, em nossos encontros, amigas e amigos, não é, que havia um quê de temerário no argumento hobbesiano. E este quê de temerário residia como reside na possibilidade de que, ao se abrir mão da liberdade, segundo a promessa do Estado e do poder do Estado, que vão conferir a segurança, o risco é se perder a liberdade e não se ter a segurança. A liberdade não deve ser moeda de troca, deve ser um valor como a democracia em si mesmo, não cabendo à sociedade transigir no tocante
à liberdade, no tocante à justiça, no tocante à tolerância, no tocante à dignidade, no tocante à expectativa de paz. Em Hobbes, então, o que se tem? Se tem claramente posta a questão nos seguintes termos: o homem nasceu como animal lupino e antissocial. Quem vai torná-lo social é o Leviatã. Leviatã é o caminho para a realização desta extraordinária façanha, que é transfigurar a natureza humana. E ao transfigurar a natureza humana, o homem-lobo deixa de existir, porque ele passará a ser plenamente, puramente homem, vivendo sob a segurança, por suposto, conferida pelo Leviatã. Isto é que vai levar Hobbes ao estado social. Só que Hobbes, cioso de si, vai advogar a tese de que ele foi o único pensador a resolver aqueles 3 problemas aos quais eu me reportei. Que problemas foram estes? Problema do homem, problema do cristão, problema do cidadão. Como é que ele resolveu, por suposto, o problema do homem? Garantindo através do Estado, do soberano, do Leviatã, que o homem-lobo perecesse para que daí nascesse o homem, puramente, plenamente homem, podendo desenvolver a sua sociabilidade, adquirindo a condição, agora e somente agora, à sombra do Estado, de animal social, porque ele está contestando Aristóteles com o seu zoon politikon. O homem é um animal social por natureza, né? E este animal social por natureza é animal ético, é animal racional, é animal político. Tá? Essa racionalidade vai lhe dar consciência dos valores, por isso ele é um animal ético, e ele far-se-á um animal político, porque viverá sob um pacto jurídico-político, né, que tem no Estado, né, o gestor da sociedade. Só que esse Aristóteles contestado por Thomas Hobbes vai ser em ponto maior de alta acessibilidade, porque ao contestar Aristóteles, Hobbes está se investindo do direito de dizer que foi ele que resolveu o problema do homem, garantindo-lhe caminho para a sociabilidade, para a humanidade, né, por meio da autoridade do Estado, do soberano, do Leviatã. Como é que Hobbes teria resolvido o problema do cidadão? Tornando possível a vida social segundo um pacto jurídico-político, um pacto de obediência ao Leviatã para receber em contrapartida, né, a segurança, tornando a convivência na esfera da cidadania possível. E a esta dimensão da reivindicada solução da questão do cidadão, acrescentará Hobbes o argumento de que ele resolveu o problema do cristão. Porque Hobbes tem consciência de que se está em face de uma transição do Estado religioso para o Estado laico, e ele quer resolver esta tensão expressa em guerras religiosas múltiplas no mundo e ardorosas na sua Inglaterra, e na medida em que ele imagina um Estado civil que carregue consigo, autorizado, dentro de si, um Estado religioso. É como se tivesse no horizonte de Hobbes, em perspectiva, a possibilidade de universalizar aquilo que existe na Itália, uma república laica, a Itália, e dentro dela um Estado religioso, o Vaticano. Este é o modelo defendido por Thomas Hobbes. Ele queria, portanto, que se reconhecesse em torno dele a condição de único filósofo jurista a ter resolvido as 3 grandes questões: a do homem,
a do cidadão, a do cristão. Hobbes termina a vida protegido por Charles e James, né, reis da Inglaterra que ele educara. E observei que ele vai se transformar num ardoroso defensor da liberdade do mar e do comércio, porque a Inglaterra havia se transformado na força hegemônica de condução, de construção do mundo capitalista. A Inglaterra é forte na Revolução Mercantilista. A Inglaterra vai registrar o advento de uma poderosa burguesia comercial. A Inglaterra vai sediar a burguesia industrial e suas revoluções industriais. E será mais tarde a capital financeira do mundo longamente, fazendo com que as três revoluções formadoras do capitalismo, a revolução comercial, a revolução industrial, a revolução financeira, na esfera dos interesses materiais, tivesse consigo conexão. Quem transformar a Inglaterra num império de repercussão mundial, tornando a senhora dos mares e do comércio? Oliver Cromwell. E na esteira da morte de Cromwell, com o fracasso de Richard Cromwell, seu filho, retorna-se à monarquia e com o retorno à monarquia nasce o fastígio de Thomas Hobbes, afinal, absolutamente prestigiado pelos reis que ele educara. E do seu prestígio nasce uma bifurcação em seu pensamento. Acabou? Não, ainda pode continuar. E essa bifurcação do pensamento de Thomas Hobbes significou o quê? Ser absolutista por completo em política e liberalista por completo em economia, porque se interessava ao posicionamento imperial da Inglaterra diante de si mesma e diante do mundo, querendo liberdade de mercado, protestando contra barreiras alfandegárias e reinando sobre o mundo à força de sua marinha mercante e sua marinha de guerra, porque a Inglaterra, das forças que conduziram a centralidade desenvolvida do capitalismo, foi a que mais exerceu a hegemonia. Sucedeu Portugal, sucedeu a Espanha, sucedeu a Holanda e exerceu magistério sobre o destino do capitalismo, da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. E este personagem, este pensador, este filósofo, esse jurista, Thomas Hobbes, cria um argumento explicativo desse magistério e o defende a ferro e fogo, porque o ponto crucial do argumento hobbesiano qual é? Para dentro está resolvida a questão, porque cada Estado-nação já sabe o caminho por meio da afirmação central do Leviatã para pacificar e tornar segura a sua sociedade. Para fora jamais acontecerá, porque faltará nas relações internacionais um soberano, um Leviatã, um super Leviatã, um super soberano que garanta a segurança no concerto das nações. O anátema e a aposta de Thomas Hobbes é de que, no cenário das relações internacionais, reinará para sempre o estado de natureza, com a guerra de todos contra todos, com tudo se resolvendo segundo a guerra, segundo a força, segundo o sangue. Em seguida, amigos, recordados estes caminhos, relembrados esses passos, vamos oportunamente avançar numa nova visão de outros contratualistas. Obrigado.